de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós falamos sobre o câncer. Participam do nosso programa Dr. Luiz Alberto Matos, chefe de oncologia do Hospital das Clínicas, Dr. Hélio Fonseca, superintendente do Hospital do Câncer de Pernambuco, e a doutora Regina Manicard, psicóloga especialista em psicossomática psicanalítica. Bom, queria devolver a palavra, né, e que vocês falassem um pouco dessa questão de que a ficha cai, o doutor Hélio colocou aqui bem, que a ficha cai para o paciente depois que termina o tratamento, doutor Hélio, como é isso? Em boa parte das situações a gente se depara com o paciente que recebeu o diagnóstico, submeteu-se ao tratamento, seja ele cirúrgico, quimioterápico, radioterápico ou a combinação dessas modalidades, e após o término do tratamento, com muitas vezes um bom resultado obtido, paciente com plenas condições, muitas vezes, de voltar a interagir na sociedade, a voltar a trabalhar, ter seu andamento familiar dentro de um bom contexto, esses pacientes passam a viver a doença novamente, e aí mentalmente. Então, é uma situação que a gente precisa ter muito cuidado, né, Regina? A gente estava conversando aqui. Como é que a gente passa Regina? a tratar como é que isso a senhora com eles? interpreta isso que Veja, a própria ocorrência da doença pode ser traumática, né? E aí entra novamente a questão de como é que ele vai poder nomear essa experiência, né? Na verdade, tudo que nos acontece, a gente naturalmente cria uma historinha, né, para aquilo, e que, como você falou, né, parece que não tem mais o câncer, mas mentalmente ele vive o câncer. Isso é um aspecto do traumático, né, psiquicamente falando. Então, aquilo persiste. Então, é muito importante o acompanhamento também, né, a partir do momento que sabe da doença e depois do tratamento também pode acontecer. E o câncer tem também uma geografia, né, interessante. Ele não é o mesmo no Brasil todo. O INCA diz que nas regiões sul e sudeste vamos ter sempre próstata e mama. Sim, isso é interessante ver que no país todo, próstata e mama. Mas no sul e sudeste vai ter mais pulmão e intestino como causa de morte. E aqui no norte e nordeste, colo de útero e estômago. Eu queria entrar também nessa questão das políticas públicas. Como é que vocês veem? Os pacientes estão tendo condições de se curar? O SUS consegue atender toda essa demanda, já que a gente falou aqui que a cada ano vai ser maior, que as perspectivas é só de crescimento? Então, esse é um ponto muito crucial quando a gente fala de câncer, essa diferença geográfica, não só no Brasil, tá? Então, se nós compararmos o Brasil com outros países, existem diferenças também bem gritantes, né? Mas se visualizarmos o Brasil como um todo, que já é um universo muito grande, existem diferenças assim abismais entre incidência, que é a taxa de novos casos de câncer na região sul, se compararmos com a região norte. Região norte, primeiro, quem lidera, né, é o câncer de colo de útero. Né? Assim, o câncer de colo de útero também bastante incidência no nordeste e no centro-oeste, né? Que são, notadamente, regiões com menor acesso da população a serviços públicos. Isso tem melhorado ao longo dos últimos anos, mas muito há que se fazer. E essa melhora ainda não se refletiu nas melhoras das taxas desses tipos de câncer associado à baixa condição socioeconômica. E tem também diferença de região e tem também diferença de racial, doutor Hélio? Também existe um tipo de câncer mais comum? Os estudos têm mostrado, por exemplo, no câncer de próstata, há uma prevalência maior na raça negra. A gente observa o câncer de pele, ele é mais comum nas pessoas de pele mais clara, que ficam mais expostas ao fator agressivo do sol. Então, sim, existe essa heterogeneidade, tanto de regiões como a questão da raça. É importante frisar, Ana, que quando é citado o câncer de pele, é excetuando-se o melanoma, né? O não melanoma. O não melanoma, exatamente. Ele é o mais prevalente, excetuando-se o não melanoma, que ele tem uma incidência bem menor e é um câncer bem mais agressivo. Eu acho que você tocou num assunto também importante. Luiz fez uma explanação muito interessante da questão demográfica e a questão
das ações de saúde pública, né? Hoje já existe uma lei que o paciente que tem o diagnóstico de câncer, ele precisa, dentro de um tempo de 60 dias, de um prazo de 60 dias, ter o seu diagnóstico e o seu tratamento instituído, né? E eu, como representante hoje de uma instituição que é 100% SUS, né, filantrópica, onde a gente atende uma quantidade significativa de pacientes com diagnóstico de câncer no estado de Pernambuco e de outras regiões. Hoje não está mais vinculado ao estado, né? Não. Deixou de ser. Esse é um trabalho bem interessante que a gente vem fazendo para a sociedade entender que o Hospital de Câncer passou por um período de intervenção, onde havia uma intervenção direta do Estado. Hoje não, é um hospital privado, filantrópico, sem fins lucrativos, que atende 100% SUS, gratuitamente. E com números, assim, exorbitantes de atendimento. E a gente procura, dentro dessa lógica e dessa obrigatoriedade que nós temos que atender os pacientes, cumprir o prazo de 60 dias. Muitas vezes nós nos esbarramos em algumas dificuldades inerentes ao próprio sistema. 60 dias para o primeiro exame, é isso? Para ele ter o diagnóstico e início do seu tratamento. Certo, já para iniciar o tratamento. Isso, dentro desse prazo. O tratamento, muitas vezes, ele decorre mais do que 60 dias, né? Pode ser só uma cirurgia, mas pode ser uma cirurgia complementada com a radioterapia, ou com quimioterapia, ou combinação de ambos. Isso pode demorar meses, né? É importante que as políticas, né, de mobilização, de conscientização da população, elas sejam cada vez mais incentivadas, né? A população precisa ser melhor informada, precisa procurar o atendimento médico, desde a atenção primária até chegar à atenção terciária, né, que é a ponta da resolução do problema. Essa linha de cuidado vem desde o início, lá da atenção primária até a atenção terciária. E que as instituições, como o Hospital das Clínicas, o Hospital de Câncer e as várias instituições que prestam assistência em pacientes com câncer, possam realmente atender dentro do prazo de 60 dias. Doutora Regina, Ana, eu posso comentar sobre as ações, né? Sim. É uma questão importante também, que eu considero, porque já há muitos anos atrás, quando eu fiz uma especialização em saúde pública, a gente discutia a separação da área de saúde mental, né, com as questões psiquiátricas, né? E eu acho que realmente, eu não posso afirmar como está hoje, mas promover ações, né, de saúde mental mais voltada para o que está relacionado à saúde física, normalmente a gente não encontra tanta providência em termos de ações, né, governamentais e tal. Então, eu acho importante também, né, se a gente considera um fator de risco, né, as questões emocionais, também promover ações nesse sentido, né, de dar um suporte. Isso, no até tratamento, é uma coisa que né, afeta a família também, né? Todo mundo que está em volta. Né? Como ação de prevenção primária. Isso existem estudos e publicações que revelam que se um programa de rastreamento for bem feito, e logicamente que para se fazer um rastreamento de uma doença precisa ter pilares fundamentais, né, objetivos de custo-benefício, essa relação é importante. Nem para todas as doenças a gente consegue fazer um rastreamento, mas que a gente tendo uma boa cobertura da população-alvo rastreada, a gente pode chegar a ter 90% de êxito na baixa da mortalidade e da incidência da doença. E a imunoterapia no SUS ainda é um sonho? Se vocês puderem falar rapidamente o que é também. Nós tocamos brevemente no assunto da imunologia e com ela a imunoterapia. A imunoterapia é uma realidade já no mundo há quase 5 anos, né? No Brasil, o primeiro imunoterápico direcionado ao câncer em si, né? Ele só foi liberado em agosto de 2016, ou seja, não recente, tem nem né? 2 anos, né? E isso restrito como toda tecnologia nova, né? Dentre elas essas medicações mais modernas têm um custo elevado, né? Isso é bem restrito à população que detém uma saúde suplementar. Então, o SUS ele não tem condições, né, para custear, né, esse tipo de tratamento, mas nós almejamos que no futuro bem próximo, né, a tabela que o SUS
paga, que o Ministério da Saúde paga para as unidades de alta complexidade e os centros de alta complexidade em câncer, possam promover esse tipo de tratamento, que realmente é um tratamento eficaz, com baixa toxicidade e que tem demonstrado em vários tumores, né, resultados bem satisfatórios, porque, na verdade, o que ele faz é estimular o próprio sistema imunológico para ele combater o câncer. Entendeu? Então, não é uma droga citotóxica que destrói uma célula normal e uma célula cancerígena. Então, você estimula o sistema imunológico para que ele mesmo faça esse tipo de destruição. A vacina também é outro sonho, podemos chamar da assim? mesma forma. E eu tenho participado de muitos debates relacionados a essa questão do acesso dos pacientes do SUS a essas novas terapias, essas novas modalidades terapêuticas que vêm trazendo resultados animadores e bastante satisfatórios. A gente espera que esse debate se torne cada vez mais amplo dentro da sociedade, com todas as instituições que possam estar envolvidas, que a gente possa diminuir, inclusive, as judicializações, que é um tema hoje extremamente grave, que nos preocupa, me preocupa bastante, porque o que está na ponta lá é o paciente que necessita do melhor tratamento para aquela doença. A oncologia, ela está cada vez mais personalizada, o seu tratamento. Você enxerga a doença de um paciente José, sem colocar nomes, o paciente Maria já é outro, e por aí nós temos. Então, a doença ela é estudada individualmente, cada vez mais. E aí os tratamentos estão sendo desenvolvidos com essa perspectiva. E o acesso ainda há uma defasagem muito grande. Mas a gente tem a esperança de que esses debates como esse e a provocação da sociedade possam fazer com que a mobilização aconteça e essas pessoas tenham acesso aos tratamentos que a gente conhece claramente que têm resultados satisfatórios. Doutora Regina, a gente tem 2 minutos para terminar o programa e eu não queria deixar também de falar de cura, né? Afinal de contas, como é o papel das emoções nessa cura também? Como é que ocorre, doutora Regina? Veja, eu acredito que da mesma maneira que a gente está conversando, a emoção ela tem um papel fundamental, tanto na manutenção desse estresse do organismo e portanto, para a cura também, né? Quer dizer, todos os medicamentos, todo o tratamento médico vai ser acompanhado desse estado emocional que também precisa ser vamos dizer, retirado, se for no caso, como eu falei, de um luto persistente, de uma emoção, de uma raiva contida, né? E que isso precisa ser também levado em conta, né? Porque mas pode persistir. É possível, doutor Luiz Alberto, é possível, doutor Hélio, a cura? A cura é possível, sim, é fato, e cada vez mais nós conseguimos maiores taxas, né? Então, é preciso enfatizar que câncer não é sentença de morte. Não é. Às vezes é de transformação da vida. Exato. Então, você passa a encarar a vida sob um outro prisma, né? Então, isso eu acho que é uma mensagem que precisa ficar aqui para os nossos ouvintes. 30 segundos, doutor Hélio. Estou satisfeito pelo debate, eu acho que a gente ampliou aqui uma discussão muito peculiar e de âmbito para a sociedade, de uma importância muito grande. Eu represento o Hospital de Câncer de Pernambuco, uma instituição, como já disse, 100% SUS, necessita de ajuda, necessita de doações, pelo gigantismo do seu atendimento e que a gente possa manter o atendimento mais acolhido e humanizado possível para transformar a vida dessas pessoas que têm o diagnóstico de câncer da melhor forma possível. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência e até o próximo programa.